Vamos agora na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 13 dos Apóstolos, no versículo 46, diz assim: Então Paulo e Barnabé disseram-lhe resolutamente: era vós que em primeiro lugar se enviaram, devia anunciar a palavra de Deus, mas porque rejeitais a vós, julgai indignamente da vida eterna os que nós voltamos para os pagãos. E no versículo 47 diz assim: porque o Senhor assim nolo mandou, eu te estabeleci para ser luz das nações e levará a salvação até o confim da terra. No versículo 48 fala assim: estas palavras encheram de alegria os pagãos que glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que estavam predispostos para a vida eterna fizeram alto, muito alto da fé. E no versículo 49 diz assim: e divulgaram-se assim a palavra do Senhor para toda a região. E no versículo 50 diz assim: mas os judeus atingiram certas mulheres religiosas da aristocracia e os principais da cidade que exaltava uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. É porque tinha as mulheres que faziam muitas coisas lá pelo inimigo de Deus, né? E eles queriam que aquelas mulheres que trabalhassem para eles ganhar dinheiro, né? E no capítulo 51 diz assim: e estas sacudiram contra eles e o pó dos seus pés e foram a Icônio. No capítulo 53 diz assim: e os discípulos, por sua vez, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E no versículo 14, no capítulo 14 dos Apóstolos, diz assim: em economia, Paulo e Barnabé, seguindo seus costumes, entraram na sinagoga dos judeus e ali pregavam de tal modo que uma grande multidão de judeus e de gregos se converteu na fé. E no capítulo 2 do versículo, no capítulo 14 do versículo 2 diz assim: mas os judeus que tinham permanecido incrédulos hesitavam-se os inimigos dos pagãos contra os irmãos. E no versículo 3 diz assim: não bastates eles se demoraram ali por muitos tempos falando com desassombro, confiança no Senhor, que estava testemunho da palavra, suas graças pelos milagres, prodígios que eles
aprovava por as mãos dos apóstolos. E no versículo 4 diz assim: a população da cidade que achava-se adivinhadas, uns oram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E no versículo 5 diz assim, que é da Santa Palavra do Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas como se tivessem levado uns montinhos dos gentios e dos judeus com seu chefe para os ultrajar e pedrejar. Que eles viram que a palavra era santa, né? Eles queriam pedrejar, né? No versículo 7 diz assim, no versículo 6 diz assim: ao saber disso, fugiram para a cidade de Solicânios, Listras e Dembro e seus circunvizinhos. E no versículo 7 diz assim: e ali pregavam o evangelho. E no versículo 8 diz assim: em Listras vivia um homem aleijado das pernas, coxo de nascimento, que nunca tinha andado. E no capítulo 9 diz assim: e sentado ali ouvia Paulo pregando fechando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. E no versículo 14 diz assim, no capítulo 14, no versículo 10 diz assim: e disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele deu um salto e pôs-se a andar. E no versículo 11 diz assim: vendo a multidão que Paulo fizeram, se levantou a voz, gritando em línguas licônicas, deuses, fugiram dos homens, baixaram a nós. E no versículo o 12 diz assim: e chamavam-se Barnabés e Joés e Paulo e Hermas, porque este que dirigia a palavra. E no versículo 13 diz assim: um sacerdote de Zoé propôs-lhe trazer para a porta touros ornando de grinaldos, quando lhe acordou com todo o povo sacrificar-los. E no versículo 14 diz: mas os apóstolos Barnabé e Paulo perceberam isso, rasgaram as suas vestes e soltaram no meio da multidão. E na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Com a palavra de nosso Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo ama todos nós, todos vocês. Com a graça e o poder do Espírito Santo, Jesus Cristo sempre está na presença de todos nós, e Ele nos dá a salvação pela vida eterna. Jesus Cristo te ama muito. Amém.